Devemos sair em grupo para pregar o evangelho? Eu vou ler aqui Marcos capítulo 16, versículo 15, que está escrito: Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse texto é bem conhecido, aí muita gente usa, e eu vejo muitas pessoas dizerem assim: a gente tem que sair de 2 em 2 ou em grupo para pregar o evangelho. Jesus falou, né? Ele sai sempre, o líder manda, aí eles marcam o dia e saem. E muitos fazem isso também pensando que está garantindo a salvação. Não, eu quero ser salvo, eles acham que não são, não. Eles ainda querem ser salvos, então tem que garantir, tem que sair. Aí tem aqueles textos, né, que sabe quem ganha almas e tal. Eles pensam que se o cara disser, puxa, legal, eu vou lá na sua congregação, chega lá, levanta a mão, eu aceito Jesus, ele ganhou uma alma, olha, eu ganhei essa alma, tal. E é interessante. Só que a interpretação não está correta. Não é errado se alguém sai e está entregando folheto e tal. Também não é certo. Mas a questão de não ser certo nesse sentido também não é errado. Ele não está pecando porque ele fez isso. Ele quer sair, ele sai e faça. Mas muita gente coloca muita ênfase nisso, como se fosse que você tem que fazer, que senão você vai perder a salvação. E não é bem assim. Não há respaldo bíblico para isso. Esses termos da Bíblia que falam sobre ir de um mundo pregar o evangelho e tal, o evangelho não havia sido pregado ainda no mundo. Entendeu? Jesus só andou em Samaria, na Judéia, em poucos lugares. Paulo pregou muito mais em lugares onde Jesus nem andou. O que acontece? O pessoal não tinha ainda conhecimento do evangelho. Todo Israel não tinha conhecimento e as outras nações. Então Jesus disse: vá ao mundo e pregue o evangelho ao mundo. Ele não está dizendo que é você ficar só no seu bairro, na sua rua, só ali, todo mundo que conhece. Ele diz: vá ao mundo e prega o evangelho, anuncia essa boa notícia, essas boas novas, tudo isso que aconteceu, que eu vim salvar o mundo, que o meu sangue purifica de todo pecado, da minha morte, que eu morri, e através de mim o pessoal pode ter acesso a Deus, ser salvo e tal, que Deus se reconciliou consigo mesmo, entendeu? E não levou em conta os pecados do ser humano e tal, que está em Coríntios capítulo 5, versículo 19, fale isso, né, em 2 Coríntios. Aí o que acontece? Muita gente pensa que Jesus está dizendo que é você ir toda hora no seu bairro ali, todo mundo, porra, de novo esse cara aqui na minha porta, que você tem que continuar. E aí não tem respaldo para isso. Paulo, ele não ia pregar aonde o evangelho já foi pregado. Sabia disso? Se ele soubesse que em um lugar o pessoal já foi, ele não ia pregar. Olha em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 18. Olha o que Paulo fala: porque não usei de discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Jesus fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, não por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até o Lírico, até ao Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Ele fala: não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a respeito. Então você vê que Paulo, ele ia em lugares onde não tiveram notícias de Jesus, do evangelho, e ele ia em lugares para revelar Jesus onde ninguém nunca viu, entendeu? E aí Paulo ia. Mas Brasil, quase todo mundo, às vezes tem gente do interior brabo aí que não ouviu, eu creio, mas Brasil, quase todo mundo conhece Jesus, evangelho, estão cansados, entendeu? E tem gente que acha que tem que ficar todo dia ali entregando folheto. Os caras, pergunta o pessoal de Jesus, o pessoal não conhece tanto de Jesus, que quando ele tem enfermidade, alguma coisa, eles correm logo para a igreja, procura um cristão para orar. Eu sou crente agora. O pessoal está cansado de ouvir nos ônibus, nas estações de ônibus e tal. E tem gente que fica o tempo todo chatice. Passa até cristão que ele conhece, ele toma um folhetinho, que ele acha que, sei lá, e ele tem na mente dele que Deus está legal, está alegre ali e tal. E tem que ficar, tem que pregar o evangelho, irmão, tem que pregar, tem que sair de casa em casa. Só que quando Jesus mandava fazer isso, é porque o pessoal não havia conhecimento nem dele, que ele vê o mundo e tal. É por isso. E outra coisa, por que vocês não vão em outros países?
Porque não vão, Jesus disse de o mundo e pregar o evangelho. Em Mateus, no capítulo número 14, capítulo número 24, versículo 14, Jesus disse que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Sabe por que o fim não veio ainda? Sabe por que Jesus também não veio ainda? Porque a igreja não foi pregar o evangelho ainda em todas as nações. Às vezes fica batendo na mesma tecla, enjoando ali onde mora. Entendeu? Mas em outro lugar, em outra cidade, é dificultoso para muita gente. Então essa interpretação de quem tem que sair, do folhetinho e tal, não é pecado. Você quer sair, entregar o folheto, saia. Eu procuro evangelizar mais com a minha vida, no meu trabalho, nos lugares, as pessoas que eu estou, a minha vida eu procuro revelar Deus aos homens, com poucas palavras, só com atitude de caráter, de honestidade. E até quando eu erro, eu procuro revelar Jesus na humildade, dizer: meu irmão, desculpe, eu errei, desculpe, eu disse que ia para sua casa e não esqueci, nem avisei, me perdoe. Até nisso eu procuro pregar o evangelho na humildade, entendeu? No arrependimento e tal, até nessas coisas. E nós evangelizamos mais com a maneira que nos comportamos do que falamos. Do que com que falamos. Por isso devemos sempre estar evangelizando. E se tivermos a oportunidade, aí sim devemos usar as palavras sem ser chato. Mas muitas pessoas ficam ali, folheto. Mas vai ver como ela no trabalho dela. Muitas pessoas. Terrível. Às vezes ninguém sabe que é crente, mas quando ele chega no dia da igreja lá, da congregação, ele chega lá e sai no grupinho para evangelizar, com camisa e tudo, de exército de Cristo. No trabalho ninguém sabe que é crente. E quem sabe que é crente diz aqui ali, ó, não vale nada, não presta. Então é umas coisas extremamente diferentes. É errado quem sai de folheto? Não, quer sair, saia, para Deus é. Mas esses textos da Bíblia que manda pregar o evangelho não se refere a hoje, que todo mundo aqui no Brasil, aqui em Salvador, onde eu moro, conhece. Ele refere a pregar a ninguém que ouviu ainda. Entendeu? E não é essa chatice que eu vejo em muitas pessoas. E muita gente não sabe o que é pregar o evangelho. Eles pensam que ele não sabe nem o que significa evangelho. Você pega o que é evangelho e fala, não sei. Ele pensa que pregar o evangelho é dizer: oh, Jesus te ama, viu? Ele tem um plano na sua vida. É isso, pregar o evangelho? O que é o evangelho? É uma palavra grega. Entendeu? Que veio do original grego. E qual o significado? A gente tem que saber. Jesus disse que o evangelho do reino de Deus vai ser pregado. A gente sabe o que é o reino, o que significa o reino de Deus. A gente não mora num reino, sim num país que tem democracia e numa república que tem presidente, não tem rei. Então a gente tem que entender isso para pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, e então virá o fim.